Olá, queridas mamães e queridas futuras mamães. Sejam muito bem-vindas aqui a esse vídeo. Sejam muito bem-vindas aqui ao meu canal, tá bom? Se você estiver chegando aqui pela primeira vez, já se inscreve. Aqui abaixo é só você clicar no botão inscrever-se e também ativar o sininho que tem ao lado para você receber sempre as notificações de quando tiver um vídeo novo aqui no meu canal, o canal Eu na Maternidade. Então hoje eu vou contar o relato do meu parto normal, tá bom? Dá um joinha nesse vídeo, compartilha com mamães que também querem ter um parto normal ou que tá com dúvidas sobre o parto normal, tá bom? O meu parto, eu tive o meu bebê na madrugada, do dia 24 de fevereiro de 2017. Ele já está com 8 meses. E na manhã do dia 22 de fevereiro foi quando eu tive o meu primeiro sintoma, de que o parto estava chegando, de que o parto estava próximo. Em primeiro lugar, eu quero contar para você que está aí me assistindo, eu sempre quis ter parto normal, sabe? A minha mãe teve eu, por parto normal, e era um desejo meu ter também parto normal. Eu tinha um certo medo do parto cesáreo. Então, por motivos pessoais, é claro que essa é uma decisão pessoal e também, é claro, a gente tem que colocar nas mãos do Senhor, tá? Eu sou cristã, então assim, eu coloquei nas mãos do Senhor e que fosse feita a vontade do Senhor. Eu pedi muito a Ele, que me abençoasse com parto normal, mas se não tivesse como ser parto normal, se fosse cesárea, que assim fosse feita a vontade do Senhor. Mas graças a Deus eu tive sim um parto normal. Então, o meu primeiro sintoma aconteceu no dia 22, foi de manhã, foi quando meu tampão mucoso saiu, que foi o primeiro sintoma que eu tive. Então eu fui até o hospital para que o médico me olhasse, mas eu não estava sentindo nada, eu não estava com nenhuma dor, nem contração, nada. Apenas o tampão mucoso havia saído. Então na parte da manhã mesmo, eu já fui ao hospital, o médico me olhou, ele olhou a minha dilatação, que é a dilatação do útero, e havia dilatado apenas 2 centímetros, e o máximo é 10 centímetros para haver o parto, o parto normal. Então, eu estava bem, e ele pediu que eu retornasse na parte da tarde, para ele olhar, ver se eu tinha dilatado mais. Eu voltei para casa, não senti nada, continuei sem sentir nenhuma dor, mas fiquei mais quieta, é claro, E na parte da tarde eu retornei e havia dilatado só mais 1 centímetro, estava com 3 centímetros, E aí o médico perguntou se eu estava sentindo mais alguma dor, eu não estava sentindo nada. Novamente eu retornei e fiquei de voltar assim que eu sentisse alguma coisa, ou na madrugada, ele até me passou o telefone e tá em contato com ele, que era o meu médico mesmo, o meu médico que eu fiz o meu pré-natal. Então, quando foi no dia seguinte, eu retornei, pois de madrugada, por volta de 2 da manhã, 2 e pouquinho, eu senti a minha primeira contração. Eu acordei, com uma leve dorzinha, mas foi leve, gente, foi bem leve, tá? Eu acordei e senti, como se fosse, uma cólica, só que bem leve. Aí veio aquela cólica e eu fiquei observando, e passou. E aí eu voltei a dormir e acabou que eu acordei mais algumas vezes, sentindo, mas assim, estava bem espaçado entre uma contração e outra e estava bem leve também. Então, logo de manhã eu fui novamente ao médico, ele me olhou os batimentos do meu bebê, estava tudo ok, graças a Deus, E também eu havia dilatado por volta aí, ainda estava por 3, quase 4 centímetros, estava bem pouquinho ainda, E aí, como a contração, na parte da manhã, a contração ela começou a ficar mais forte um pouco, como eu disse, com uma cólica mais forte um pouquinho, mas que dava para aguentar tranquilo, E ele pediu para me observar esse espaçamento entre uma e outra, ver quanto tempo entre uma contração e outra. E aí estava por volta aí de 30 minutos, 40 minutos entre uma contração e outra. Então ele
pediu que eu retornasse novamente para casa, porque ainda não estava em trabalho de parto, né, gente? Eu retornei, voltei para casa, sempre observando. Aí teve uma hora que parou também as contrações, eu nem estava sentindo contração. Elas estavam, né, de 30, 40 minutos, depois deu uma parada, não estava sentindo nada, tá? E aí eu fiquei o resto do dia sem sentir nada, tá, gente? E aí quando foi, por volta, assim, de umas 8 da noite, né, foi quando eu comecei a sentir a minha primeira contração, assim, forte, né? Eu lembro que até minha mãe, ela veio, né, pra minha casa, porque eu falei com ela que já tinha, né, sentindo algumas dorzinhas, ela já veio pra minha casa pra estar me acompanhando, né? Meu esposo estava comigo, mas minha mãe também ia me acompanhar. E aí eu fiquei observando, né? Foi quando eu fui até a cozinha, minha mãe estava preparando alguma coisinha pra mim, pra eu comer, e eu senti a minha primeira contração forte. Foi quando eu até segurei na mesa assim, né? Doeu mesmo. E aí eu falei, nossa, essa foi forte, mãe. E aí eu fiquei observando. E aí ela já estava assim de 10, 15, 10 minutos entre uma e outra. Estava mais forte. E aí eu falei, não, eu tenho que retornar para o médico, porque agora ela já tá, né? E aí eu fiquei sentada no sofá, observando, né? E ela vinha e mais forte, né? Foi quando, gente, a minha bolsa estourou, tá? Então, gente, por eu ser, né, mãe de primeira viagem, né? Quando a minha bolsa estourou, eu fiquei, né, um pouco desesperada, né? Porque mesmo sabendo que é algo natural do parto, né, a gente fica com medo. Então, só que graças a Deus minha mãe estava comigo, né? E aí ela me acalmou e tal, e a gente já foi direto para o hospital. Eu entrei no hospital, a minha bolsa estourou por volta de 10, 10 e pouquinho, tá? E aí eu organizei tudo, né? Na verdade a minha mala já estava arrumada, a mala do meu bebê já estava arrumada, né? E aí eu fui para o hospital. Eu dei alta, dei entrada, né, gente? Entrada no hospital por volta de 10h50, 11 da noite. E entrei, né, como eu disse, com as contrações aí entre 10 a 15 minutos de espaçamento, né? O médico veio, né, fez o toque, né? E aí eu não me lembro, por estar sentindo dor, eu não lembro quanto que eu tinha dilatado, mas já dei entrada no hospital e já fiquei internada já para o trabalho de parto. Com medo, eu não vou mentir para vocês, porque estava com medo, mas sempre, né, colocando nas mãos do Senhor, porque é algo que eu queria muito, né, que fosse parto normal, tá? E aí meu esposo também estava comigo, minha mãe também estava comigo, e as contrações foram diminuindo o espaço de tempo e aumentando a dor, tá, gente? E aí, uma hora minha mãe segurava a minha mão, outra hora meu esposo segurava a minha mão, tá? E as dores foram só aumentando, eu não vou mentir pra vocês. Teve momentos assim que eu acho que eu gritei, porque né, a dor é forte sim, eu não vou mentir, dói sim, tá? E por volta, como eu disse, eu dei entrada no hospital por volta de 10h50, 11 da noite, eu não me lembro certinho o horário. E ganhei o meu bebê às 2h19 da manhã, tá? Então eu fiquei em trabalho de parto né, de 11 à meia-noite, meia-noite à 1, né? Então 3 horas mais ou menos de trabalho de parto, que eu tive meu bebê às 2h19 da manhã. Graças a Deus o meu parto foi tranquilo, tá? Teve que dar o pique, né, gente, pra que meu bebê pudesse sair, né? E ter, né, o meu parto normal certinho, para que ele pudesse nascer, né? Mas sem complicações, tá? Foi feito só um pique só. Tive o meu bebê. Eu não vou mentir pra vocês, como eu disse, né? Dói sim, tá? A dor é forte sim. Mas hoje eu não consigo me lembrar como que é essa dor certinho. Eu não consigo. Porque é mágico, é maravilhoso quando você pega o seu bebê no colo, quando você tem o seu bebê pertinho de você, quando você vê a cara do seu bebê. Quando eu vi o meu filho, o meu bebê, eu só agradeci a Deus, eu só falei, ô Senhor, ô Jesus, obrigada por ter conseguido, obrigada Jesus por estar com meu filho aqui comigo, porque foi maravilhoso, né, gente? E eu fiquei, né, já fui, voltei para a sala, né, para minha sala de enfermaria, né, e
já vieram com o meu bebê. A minha pressão caiu um pouquinho, tá? Mas foi coisa assim, porque eu já tenho a pressão baixa mesmo, e eles me deram medicamento para diminuir um pouquinho a dor, e aí abaixava um pouquinho a pressão, tá? Mas foi tranquilo, e eu já pude amamentar o meu bebê, e já tive ele bem juntinho de mim, sabe, gente? E como eu dei entrada, né, como eu disse, eu dei entrada, né, no dia 23, por volta de 11 da noite, né, ganhei o meu bebê na madrugada, né, às 2h19 da manhã, né, do dia 24, que foi uma sexta-feira. E no sábado de manhã, gente, por volta de 10 da manhã, eu já ganhei alta. Então, assim, eu só tenho a dizer a você, se você quer ter o parto normal, tá? Se for o desejo do seu coração, coloca nas mãos do Senhor, tá? E não tenha medo e vai dar certo sim. A recuperação é muito rápido, gente. No dia... por exemplo, eu ganhei no dia 24 de madrugada, à tarde eu já estava andando pelos corredores. É claro que bem devagarzinho, mas eu já estava andando, tá bom? No dia 24 eu já saí do hospital tranquila, já, sabe? Só a gente sente algumas dorzinhas dos pontos mesmo, porque como eu disse, né, deu um piquezinho, né? Então por isso, né, por conta dos pontos, eu saí, né, com alguma dorzinha, mas tranquilo, sabe? Eu não senti mais nada, gente. E o parto normal tem a dor sim, mas a partir do momento que você ganha o seu bebê, a dor vai embora. E foi assim comigo. E eu pretendo, se Deus abençoar, se for da vontade do Senhor, como eu disse, eu pretendo ter mais filhos. E se for da vontade do Senhor, eu quero que seja novamente parto normal, tá, gente? Então esse é o relato do meu parto, que eu vim trazer aqui para vocês nesse vídeo, tá bom? Obrigado por terem assistido o vídeo até aqui. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito, pois eu vou estar sempre postando dicas, falando de como é a minha vida, de como eu sou na maternidade, mostrando dia a dia dicas, curiosidades, beleza, saúde e muito mais para você, tá? E claro, né, mostrando o meu dia a dia com o meu bebê. Muito obrigada, gente, e até mais.